quero que você abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20, e nós vamos fazer uma leitura um pouquinho longa. Então eu peço a você que se concentre comigo nessa leitura da palavra de Deus, amém? Antes disso nós vamos orar. Feche os teus olhos nesse momento. Senhor, nós queremos te render graças pela tua santa palavra. A palavra de Deus que é o próprio Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é a nossa força, a tua palavra que é a nossa cura, a tua palavra que é a rocha. Muito obrigado, Pai, porque ela é em nossa vida, ela é em nossa vida que faz toda a diferença. É na tua palavra que nós encontramos salvação, é na tua palavra que nós encontramos segurança. Nós amamos a tua palavra, Paizinho querido. Tu és maravilhoso, lindo. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas instruções. Nós amamos a sua palavra. Nós amamos. Ela é preciosa para nós. Nós consideramos ela. Nós cremos nela. Nós respeitamos tua palavra, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim: Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e de alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem além do Mar Morto contra o rei. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Engendi. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio do novo templo do Senhor, e orou. Diga comigo, e orou. Ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente tu és o Deus que estás nos céus. Tu governas todos os reinos da terra. És forte e poderoso, e ninguém pode resistir a ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsastes os habitantes dessa terra quando Israel, teu povo, chegou? Não deste essa terra para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu este templo em honra ao teu nome. Disseram: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença diante deste templo, onde o teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Vamos começar a analisar um pouco esse texto. Aqui nós estamos vendo uma história bíblica do Antigo Testamento, onde o rei Josafá se depara com uma notícia. De repente, pessoas do reino chegam para ele e dizem: rei, 3 exércitos se reuniram e estão vindo em nossa direção. E ainda tem mais, eles já estão no caminho. Eles já estão no caminho. Imagine-se no lugar daquele povo, se coloque no lugar do rei Josafá recebendo essa notícia. Provavelmente na sua vida você já teve uma notícia dessa. Aqui o inimigo de Josafá eram esses reinos.
Hoje, os nossos inimigos são o medo, são diagnósticos médicos desfavoráveis, são as enfermidades no sentido geral, opressão, depressão, situações financeiras adversas. Vocês estão comigo? E a notícia foi dada assim: eles estão vindo, 3 reinos juntos, e já estão a caminho. Mas a Bíblia diz no versículo 3, Josafá ficou amedrontado. Sabe o que eu analiso aqui? Ficar amedrontado é o resultado do fato do rei Josafá ser um ser humano. Como ser humano, como um homem normal, ele teve medo. Na hora que a notícia chegou, ele teve medo. Mas o que mais me chama a atenção é que, como um homem natural, ele teve medo. Mas o segundo passo, após ele ter ficado amedrontado, você pode ver na sua Bíblia, diz assim, no versículo 3, Josafá ficou amedrontado com essa notícia. Mas depois a Bíblia diz, ele pediu orientação ao Senhor. Quando a notícia ruim chegou para Josafá, o comportamento dele foi correr para Deus e pedir orientação ao Senhor. Não foi correr para quem podia, vou me juntar com outros reinos agora, e nós vamos, se são 3, vou ligar aqui para os 5 amigos meu, rei, camarada, para a gente virar pelo menos uns 6 juntos. Vocês estão comigo? No lugar de agir naturalmente, Josafá buscou ao Senhor. A notícia ruim chegou. Ele ficou amedrontado. Mas a reação dele, após esse primeiro sentimento que era natural, aquela adversidade, foi: ele buscou orientação, buscou ao Senhor pedindo orientação. Depois de ter feito isso, o versículo 3 ainda diz, ordenou ele um jejum em todo Judá. E habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Nós conseguimos observar aqui um padrão de comportamento. Primeiro veio a notícia ruim. Balançou um pouco por causa do medo. Mas logo depois, a posição dele foi: nós vamos orar e jejuar. Quatro. Já lemos. 5. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá. Primeiro tremeu nas bases. Depois buscou ao Senhor. E depois que ele buscou ao Senhor, a Bíblia diz, Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém. Ele se posicionou. Se posicionou em frente ao pátio do novo templo do Senhor e orou. E depois de ter orado, ou não, depois de ter orado não, vamos analisar a oração dele. Ele disse, ó Senhor, o Deus de nossos antepassados. Olha que coisa interessante. Ele se aproximou do Senhor e a primeira atitude dele foi reconhecer quem Deus era. Nessa frase, Deus de nossos antepassados, nós podemos entender Josafá dizendo assim, tu és o mesmo Deus que lá atrás abriu o mar. Ó Senhor, tu que és o mesmo Deus que esteve com o nosso pai Abraão, tu
que és o mesmo Deus que esteve com Isaque, tu que és o mesmo Deus que esteve com Israel, tu que és o mesmo Deus que esteve com Moisés, o Deus dos nossos antepassados, o mesmo ontem. Olha o que ele diz: tu governas todos os reinos da terra. A oração dele é uma oração de reconhecimento da grandeza do Senhor. Ele se dirige ao Senhor, mesmo depois da notícia, e ele ter ficado amedrontado como qualquer homem ficaria. Ele primeiro buscou ao Senhor, decretou jejum no meio do povo, depois orou ao Senhor dizendo essas palavras: tu, Senhor, que és o Deus dos meus antepassados, tu que és o Rei de todos os reinos. A posição dele era reconhecer a grandeza do Senhor, a força do Senhor. Tu governas todos os reinos da terra, és forte e poderoso, e ninguém pode resistir a ti. Enquanto ele declarava essas palavras, fé era gerada no coração dele. Enquanto ele relembrava a sua própria alma, aquilo que o Senhor já tinha feito, aquilo que o Senhor era, aquele que era, que é e que há de vir. Fé era gerado no coração dele. Versículo 7. Ó nosso Deus, ele começa a lembrar os feitos do Senhor. Acaso não expulsaste os habitantes dessa terra quando Israel, teu povo, chegou? Ele começa a lembrar as coisas que o Senhor tinha feito. Ele diz: não deste a esta terra para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu este templo em honra ao teu nome. Eles disseram: se enfrentarmos alguma calamidade como guerra, praga ou fome, nos colocaremos na tua presença, diante deste templo, onde o teu nome é honrado, clamaremos a ti em nossa angústia, tu nos ouvirás e nos salvará. Aí agora ele apresenta as questões dele ao Senhor. Aí ele diz assim: Senhor, agora vê o que é que o exército de Amon, de Moabe e do Monte Seir, o que eles estão fazendo. Tu não permites que os nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como eles nos retribuem. Senhor, vê a afronta do meu inimigo. Vê o que o meu inimigo está dizendo. Está dizendo que eu vou falir. Senhor, vê o que o inimigo do Senhor está dizendo. Está dizendo que não vai dar certo. Está dizendo para eu desistir. Está dizendo para mim que não vale a pena perdoar. E aí ele diz: eles vieram nos expulsar da nossa terra. Versículo 11. Que o Senhor nos deu por herança. Ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Aí aqui ele abre o coração. E ele é sincero com Deus. Ele diz: não temos força, naturalmente falando, para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem do Senhor. Quando a notícia ruim vem, e não é, você não
Não quer dizer que você perdeu a fé porque as pernas tremeu, entendeu? Só quer dizer que você é um ser humano. Entretanto, segundo o exemplo aqui de Josafá, ele foi rápido. Ele ficou amedrontado, mas logo depois, a Bíblia diz, ele correu para consultar o Senhor. E depois disso o processo foi, ele jejuou e orou. E a oração dele tem um padrão. Ele começa adorando ao Senhor, exaltando o seu nome, engrandecendo ao Senhor, lembrando a ele mesmo e ao povo, porque essa oração foi feita diante do povo. E ele diz, diante do povo, mas lembrando a ele mesmo e ao povo, todos os feitos do Senhor. Depois que ele lembra todos os feitos do Senhor, ele diz ao Senhor, repara, Deus, o que é que o teu inimigo está fazendo aí? O que é que ele está dizendo que vai fazer? O Senhor não vai deixar desse jeito não, né? Vai deixar barato para eles? E no final ele diz, porque nós não somos fortes o suficiente, naturalmente falando, para lidar com isso. Mas nós esperamos no Senhor. Pegamos? Vou puxar, tá? Deus se move. Isso, toca. Vou precisar de ajuda, que está muito alto para mim. Quem pode cantar comigo? Vamos lá. Isso, vai. Deus se move. Vamos fazer assim. Eu vou cantar e vocês me acompanham, ok? Vamos baixar o tom? Vamos lá? Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Me escuta. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Isso, vamos. Se movendo, se movendo. Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Quando nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Quando nós cantamos, Deus está se movendo,
move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Isso. Fica aí. Olha isso. Depois que eles oraram, versículo 14 diz: o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio do povo. Seu nome era Jeaziel, filho de Zacarias, levita, descendente de Asaf. E ele disse: escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, ó rei Josafá. Escute, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas é de Deus. Amanhã marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Cis, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão que lutar. Tomem suas posições. Depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, não desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então, o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas do clã de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz. Louvar em alta voz ao Senhor, o Deus de Israel. Versículo 20. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando, louvando ao Senhor por sua santa majestade. E eles cantavam assim: dêem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Senhor. Enquanto eles iam, eles cantavam. Enquanto eles iam, eles cantavam. Me dê licença aqui, vou tirar o sapato, viu? Tirar o sapato que o lugar é santo. Enquanto eles iam,
Eles cantavam ao Senhor. Enquanto eles iam, vem cá comigo. E tu está falando de um passeio. Eles não se juntaram para conhecer o lugar. Eles tiveram a notícia de que 3 exércitos estavam vindo contra eles. E Deus disse para eles: eu estou com vocês. De manhã cedo se levanta e vai. E eles se reuniram logo cedo. Se levantaram e foram. Mas eles não foram de todo jeito. Eles foram exaltando e glorificando o nome do Senhor. Os cantores foram colocados na frente e eles cantavam em alto som: o Senhor é bom, o Senhor é bom. E adoraram o nome do Senhor e engrandeciam o nome do Senhor. Você já parou para pensar que Josafá abriu mão de estratégias de guerra para, em menor número, pegar um povo que era acostumado à batalha, homens de guerra, homens de exército, e esses homens que eram homens fortes, acostumados a guerrear, acostumados a lutar e a vencer com a própria força. E aqui a instrução é: vão, mas vão cantando. Eles precisaram abrir mão das estratégias que naturalmente eles tinham conhecimento. Eles sabiam como guerrear, eles sabiam o que fazer, eles podiam entrar em contato com outras pessoas, se reunir para ir para aquela batalha. Mas eles abriram mão das estratégias naturais, eles abriram mão do próprio intelecto, eles abriram mão da sua própria inteligência para obedecer ao Senhor. E enquanto eles cantavam, Deus estava se movendo. Enquanto eles cantavam, Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus está. Eu não sei qual foi a notícia que você recebeu, eu não sei o que se levantou contra a tua casa, contra a tua vida, mas enquanto você canta, Deus se move. Enquanto você adora, Deus se move. Levanta as tuas mãos, fica de pé, fica de pé. Enquanto nós cantamos, Deus está Se movendo, se movendo. Deus se move. louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo. Versículo 22. No momento em que começaram a cantar e a louvar, o Senhor trouxe confusão sobre o exército de Amon, Moabe e do Monte Seir. E eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e de Amon se revoltaram contra os seus aliados do Monte Seir e mataram todos eles. Eu acredito particularmente que aquele povo ouviu um som. Eles ouviram um som e eles se perturbaram e eles se agoniaram e eles não sabiam de onde estava vindo. E eu penso que eles começaram a dizer: tem um exército vindo de algum lugar e eles são muitos. E eles se amedrontaram, e na hora que eles estavam atemorizados, um agrediu o outro e atirou no outro. Não sei se tinha arma, acho que tinha, era só arma de branca. E deu uma facada no outro. E o outro, para defender o amigo, deu uma facada no outro. Os 3 exércitos que tinham se juntado para vir contra o povo de Israel, que era minoria, começaram a lutar entre si. E eles começaram a se degladiar entre si. E o que é mais grave, não foi somente um exército contra o outro. Primeiro foi um exército contra o outro, sobrou um. Depois foi um exército contra o outro, sobrou um. Depois o próprio exército começou a se degladiar. Os inimigos de Deus foram confundidos e eles começaram a lutar entre si.
Uma vez eu estava em casa com 16 anos de idade. E eu e meus irmãos ali, começou uma arenga. Vocês sabem o que é arenga? Sabe o que é a palavra arenga? Uma confusão de menino, um negócio. Minha mãe estava cozinhando. Ela saiu da cozinha, levantou uma colherzinha de pau e disse: epa! E olha que minha mãe é uma lady, não é de gritar. Mas nesse dia ela fez: epa! O diabo está querendo nos distrair. Desse jeito que eu estou lhe dizendo aqui agora. Consciência, consciência, consciência de Deus, da sua presença, do poder da oração, do que nós estamos fazendo. O diabo está querendo nos distrair. Vamos orar agora pelo seu pai. Quando ela disse a palavra diabo, a gente já ficou com medo, já ficou pedindo perdão um ao outro na confusão que a gente estava fazendo. Se juntou todo mundo na sala e começou a orar pelo meu pai. E ela começou a dizer: Satanás, você não pode pegar no meu marido. E a gente, amém, orando pelo meu pai, né? Todo mundo já tinha ficado unido, ligeirinho, concordando. E ela disse: eu não aceito. Satanás, você tire suas patas imundas dele. Ele é guardado, é protegido do Senhor. O Senhor o livra de todo mal. E eu lembro quando ela disse assim: o reino das trevas será confundido. 2 horas depois nós recebemos um telefonema. O meu pai estava na delegacia. Nós morávamos na época na cidade de... Aquela vizinha Salvador. Esqueci o nome da cidade, depois eu lembro. Meu pai ligou, Lauro de Freitas. Meu pai ligou e disse: filha, tá tudo bem, graças a Deus. Eu vou te contar uma coisa, fica tranquila, já tá tudo certo. Mas há 2 horas atrás, nós estávamos trabalhando e ele trabalhava numa fábrica. Ele era gerente de uma fábrica. Ele disse: uma quadrilha de assaltantes invadiu a nossa fábrica e eles me prenderam como gerente e com os tesoureiros dentro da parte lá administrativa. E essa quadrilha estava sendo procurada lá em Salvador porque eles eram homicidas. Eles assaltavam, depois matavam as pessoas. E meu pai falou que na hora que começou lá a confusão para pegar o dinheiro, ele ainda chegou a levar uma coronhada, caiu no chão. Quando ele caiu no chão, ele disse que começou a ouvir os ladrões a brigarem. Um disse um negócio com o outro disse um negócio com o outro, e daqui a pouco eles começaram a brigar uns com os outros. Eles entraram em confusão, e nessa confusão, eles se agoniaram e saíram correndo. Eles saíram correndo. As câmeras pegaram eles fugindo desesperadamente, como se alguma coisa natural tivesse acontecido. Depois todo mundo se levantou sem saber o que estava acontecendo. Eles não levaram R$1 da fábrica. Ninguém teve nenhum tipo de problema. E até hoje eu acredito que eles devem ter visto uns anjos grandes ali dentro. Foi a oraçãozinha de uma dona de casa, uma serva do Senhor, que estava atenta no que estava acontecendo. E Deus chamou ela para orar na horinha certa. E ela declarou confusão no meio das trevas. E do jeito que ela orou, aconteceu. Assim como aconteceu com esse povo. Porque a Bíblia diz que no momento que eles começaram a cantar e a louvar, o Senhor trouxe confusão sobre o exército de Aminon. E eles se voltaram contra os seus aliados e destruíram o exército de Saí. E eles começaram a se atacar uns aos outros. Versículo 24. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avistava o deserto, viram apenas cadáveres no chão, onde se podia enxergar. Não escapou nenhum só dos inimigos. Aí deixa eu te dizer, aqui diz depois, versículo 25, o rei Josafá e seus homens saíram, sabe para quê? Somente para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Havia tanto despojo que levaram 3 dias para recolher tudo. E no 4º dia reuniram-se no vale de Beraca, que significa vale da bênção.
que recebeu inclusive esse nome depois daquele dia, pois louvaram ao Senhor ali. Até hoje se chama Vale da Bênção. Todos os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente, muito alegres, porque o Senhor lhes tinha dado a vitória sobre seus inimigos. Entraram marchando em Jerusalém ao som de harpas, liras, trombetas, e foram ao templo do Senhor. Quando todos os reinos vizinhos souberam do que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles, e o reino de Josafá teve paz, pois o seu Deus lhe deu descanso ao lado deles. Enquanto eles cantavam, Deus estava se movendo. E eu encerro com uma observação. Se Deus ia confundir a cabeça deles e eles iam se matar entre si, não havia necessidade de botar eles de manhã cedo e para guerrear. Você está comigo? Na cabeça de Josafá, ele estava saindo de manhã cedo para guerrear. Sabe o que é que Deus estava preparando? Levanta o povo cedo, que amanhã vocês vão buscar riqueza. A notícia ruim veio, bateu na porta dele. E a notícia era: vai morrer todo mundo, porque são 3 exércitos contra vocês, vocês são pequenos, eles são maiores. Ele orou, jejuou, se entregou, declarou a grandeza do seu Deus, encheu-se de fé, posicionou-se e obedeceu ao Senhor. E enquanto ele ia, muitas vezes provavelmente pensando que ainda ia guerrear, Deus guerreou por eles, e eles saíram da sua terrinha somente para ir buscar riquezas. Eram tantas riquezas que eles levaram 3 dias para recolher. E a Bíblia diz: era tanta riqueza que eles não tiveram nem como trazer tudo. A palavra que eu trago para você hoje é: se você decidir fazer a coisa certa, Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Não importa a notícia que você teve, não importa o mal que te assolou, não importa as coisas que se levantaram contra você e a sua casa. Enquanto você adora, Deus se move. Enquanto você canta, Deus se move. Enquanto você ora, Deus se move. Amém? Aleluia.